Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Nossa resenha semanal, quer dizer, semanal não, diária, segunda a sexta, na nossa escala 5x2, não 6x1. Eu aqui já evoluí mais do que o Congresso Nacional e já decretei o fim da minha escala 6x1. Aqui é 5x2. Hoje, acho que na continuação do vídeo anterior, é um pouco uma suíte do vídeo passado. Vamos falar sobre a solidão e nos perguntar se ela é um mal. Hoje eu acho que todo mundo se sente um pouco solitário. Eu não sei vocês, eu pessoalmente sempre fui uma pessoa muito solitária. Sou filho único, ah, não sou um cara assim de muitas amizades íntimas. Então pra mim, ser uma pessoa mais sozinha sempre foi uma coisa muito natural. Nem todo mundo lida bem com isso. E as pessoas procuram, por uma maneira ou por outra, serem amadas, serem queridas. E em troca disso, elas oferecem às vezes até mais do que convém. Ou seja, são pessoas que negociam a própria dignidade, o próprio amor em troca de migalhas de atenção. E o quanto isso é mesquinho, porque na verdade ser solitário não deve ser algo necessariamente pejorativo. Hoje a gente vive numa sociedade que desvaloriza muito a pessoa que é sozinha, muito sob aquele argumento do networking. Fulano é uma pessoa sozinha, não vai ter networking. E na verdade, nem sempre você estar rodeado de pessoas significa que você faz um bom networking. Porque você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir solitário. Não é à toa que pessoas que ganham muito dinheiro, que compram relacionamentos, que compram amor, elas mesmo assim se sentem solitárias. Não é algo tão simples. Não é ter o dinheiro, colocar o dinheiro na mão da pessoa e comprar a atenção da pessoa e achar que só por isso ela vai gostar de você. Não é assim que funciona. Aliás, muita gente que investiu nisso se deu mal porque ignorou a realidade. O dinheiro, ele é bom, ele é importante, ele é um meio de liberdade, todo mundo tem que valorizar sim, ter dinheiro. Mas não pode achar que o dinheiro é a condição suficiente para você ser uma pessoa feliz. Não, o dinheiro é a condição necessária à felicidade, em alguma medida no nosso contexto, mas não é condição suficiente. Não é algo que vai determinar a nossa felicidade só por si. É preciso que o dinheiro seja um meio de canalizar a sua energia em algo bom, algo que você aprecie, tempo com a sua família, tempo para atividades intelectuais, tempo para se dedicar a uma causa em que você goste. Não pode ser só um meio de você, não pode ser só um fim da sua vida. Ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro é importante, desde que você tenha um propósito para o qual direcionar esse dinheiro. E não fazer da busca da riqueza o seu único fim. Que esse é o grande problema. Aliás, Platão já criticava isso na Grécia Antiga. Em várias ocasiões ele diz coisas que para muitos hoje seria algo taxado de comunista, mas que, se você olhar direitinho, faz sentido. Porque quando você olha o pessoal do marketing digital, às vezes as pessoas que trabalham com conteúdos apelativos, as pessoas elas buscam dinheiro a todo custo, e elas são pessoas que, que não são respeitáveis, que não são pessoas que você quer como conselheiras na sua vida, que você quer como amiga. Não são, não são. Porque essas pessoas elas não têm amigos de verdade, elas são sozinhas. Elas são, e no sentido platônico, tiranos. O tirano não tem nenhum amigo. Porque o tirano tem medo que todo mundo tá fazendo algo contra ele. O fulaninho que tá ali, ele não é meu amigo de verdade, ele quer roubar a minha mulher, ele quer roubar o meu dinheiro. Ele só quer minha visibilidade, ele quer ter mídia à minha custa. Você não tem amigo, porque todas as suas relações são pautadas pela busca do status, da fama, do bem material. E ninguém te conhece de verdade pelo que você é. Por isso que é tão difícil para muitas pessoas que ganham dinheiro ter um relacionamento genuíno. Porque tudo que essa pessoa teve de experiência com outros seres humanos foi depois de ter ficado rico. Ou seja, você não tem mais aquele meio de distinguir o que é a pessoa que se aproxima pela sua essência do que é a pessoa que se aproxima com a finalidade de ganhar alguma coisa nas suas costas. Então esse pessoal que é do marketing digital, esse pessoal que trabalha com conteúdo apelativo, eles têm um grau de tirania no sentido platônico. Não estou falando que elas são pessoas autoritárias, não é isso.
mas é uma tirania no sentido que elas se deixaram escravizar por algo que não deveria torná-las prisioneiras, pelo contrário, que é algo pelo qual elas decidiram lutar justamente em prol de uma liberdade. E o problema é todo esse, é toda essa questão. O computador descarregou no meio da gravação. E essas pessoas, elas se tornaram escravas de algo pelo qual elas decidiram lutar justamente visando a liberdade. Mas elas não conseguiram a liberdade real. Elas conseguiram algo que elas acham que é liberdade, mas não é liberdade realmente. É um simulacro de liberdade. E elas obtêm um simulacro de amor, um simulacro de liberdade, um simulacro de felicidade. E esse é o grande problema. É por isso que tanta gente que segue por esse caminho se mata. Vive de remédio, como eu falei ontem. Vive uma vida dupla. Não só no sentido de fazer coisas que ela não quer que sejam divulgadas. Não. A vida dupla no sentido que ela tem que aparecer sorrindo na internet porque ela vive daquela imagem que ela criou. Mas ao mesmo tempo ela não sente vontade nenhuma de sorrir porque o mundo que ela experimenta no dia a dia não é um mundo bom. É um mundo mau. Na visão dela, pelo menos. Mas isso não é a solidão como um todo. Existe um lado positivo na solidão. Existe uma solidão, como diz o Alceu Amoroso Lima no Meditação sobre o Mundo Interior, acho que o nome do livro é esse. Fica a dica, aliás, uma fase do Alceu muito boa, essa fase pré-conciliar do Alceu é maravilhosa. Acho que eu não tenho que questionar, ela é muito boa. A fase pós-conciliar tem seus problemas, mas o Alceu dessa fase é muito bom, e esse livro é um livro excelente. Porque ele fala que a solidão, ela é frutífera quando ela nos alimenta para um convívio melhor com as pessoas. Então a solidão, ela tem o seu lado positivo, ela é um bem quando ela nos faz entender melhor o próximo. Isso só é possível compreendendo a si mesmo. Quando você entende a si mesmo, você começa a ver que às vezes o próximo, ele comete os erros que comete porque ele também se enxerga a si próprio como a medida suprema de todas as coisas. E você sai daquela ilusão, que é, como diz Rousseau, do amor próprio, que é achar que as pessoas vão preferir você a elas mesmas. Não, elas vão preferir elas mesmas sempre. E elas vão cometer erros às vezes exatamente por isso, porque ao preferir a elas mesmas, elas vão esquecer que as outras pessoas também têm sentimentos e expectativas que, se frustradas, causam conflitos e mágoas e problemas inúmeros. A solidão, essa meditação sobre si próprio, gera esse efeito positivo de você entender melhor as pessoas e buscar, de fato, se perguntar, como diziam os versos áureos de Pitágoras, que você não se deite sem se perguntar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar. Essa solidão antes do sono é muito importante, e a prática do exame de consciência tem o seu papel justamente nisso, você analisar as próprias ações e adquirir uma sinceridade consigo mesmo que capacita a sua mente a buscar a virtude pela virtude e não a ser alguém que busca a virtude por uma vantagem momentânea. E também, claro, não mentir para si mesmo e a não se vender. Isso aí acontece muito também com quem está aqui na internet, se vender. Por quê? Porque não sabe lidar com a própria solidão. Então você tem que ter, de certa forma, como diria Pascal, um desprezo pelo mundo para conseguir a glória mundana. É algo paradoxal, mas você precisa ter um certo desprezo pelas coisas do mundo, desprezo por esse lado ruim, para que o lado bom ele se revele. Você tem que ter isso. Você tem que ter um desprezo por essas coisas, para que você consiga operar com elas de uma maneira fria, de uma maneira racional. É a partir daí que você consegue lograr grandes mudanças na sua vida, grandes mudanças no seu dia a dia. Nesse sentido, a solidão, ela não é um mal, pelo contrário, ela é um bem que as pessoas, honestamente, deveriam cultivar. Aliás, uma frase do próprio Pascal também, hoje eu estou muito pascaliano, que é que a maioria dos problemas do mundo vem do fato de as pessoas não conseguirem ficar 5 minutos sozinhas no seu quarto. Não me lembro se a frase é assim, mas acho que eu vou colocar essa frase na descrição do vídeo. Mas é justamente esse problema de as pessoas não conseguirem passar muito tempo a sós consigo
que gera a maioria das situações desagradáveis do nosso cotidiano. Até a próxima.